Ano novo começando e muita gente já com o mesmo sonho em comum, passar num concurso público. Para conseguir realizar esse sonho é preciso traçar metas, ter uma estratégia muito bem definida. Para te dar aquela forcinha, gente, nesse primeiro bom dia do ano, tem alguém aqui que pode te mostrar o caminho certo para você conseguir isso, dicas bem especiais. Eu estou com o Andrew Ramalho, que é professor especialista em concursos públicos. Bom dia, Andrew, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. A gente já conversou em outros momentos, né, sobre a expectativa de divulgação dos editais, porque o universo dos concurseiros gira em torno disso. Qual é a perspectiva para esse ano, que pode ser o primeiro pezinho do Brasil fora na crise? Muitos editais vão se abrir? Isso. Esse ano a gente tem uma previsão bem interessante de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, a gente tem agente penitenciário em Pernambuco, agente penitenciário no Ceará, a gente tem a Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então tem muitos concursos que estão para abrir, sim. Todos esses aí que a gente está vendo agora são concursos que podem ser abertos nesse ano de 2017. Se forem, significa que os concurseiros, eles têm que caminhar para qual caminho? Ou seja, tem alguma disciplina que seja comum a todos eles? Algum tipo de metodologia de estudo que vale a pena investir? A gente tem que prestar muita atenção nas matérias básicas, que eu chamo de matérias suicidas. Você nunca pode deixar de estudar português, informática, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, que é independente da sua área, se é uma área fiscal, se é uma área de tribunais, se é uma área de carreiras policiais, sempre vai ter essas matérias. O EPB deve abrir concurso público também esse ano, né? Que é um edital local que interessa a muitas pessoas. A gente sempre fala aqui sobre a importância de se estudar antes da divulgação do edital, né, professor? Sempre. O concurseiro estuda independente de crise, independente de PEC, independente de qualquer coisa. A grande questão é a seguinte: não é quando vai haver o concurso, é se você já está preparado para quando o concurso abrir, você conseguir a sua vaga. Não tem como não contar com essa possibilidade, né? O concurseiro gira em torno disso. Vamos falar um pouquinho sobre metodologia de estudo, a importância de estudar bem, porque as pessoas acham que é investir tempo. Mas não é necessariamente só investir tempo, né? Tem que absorver o maior número possível de informações nesse tempo que você tiver, seja ele qual for. Vamos ver uma reportagem agora sobre dicas para se memorizar bem tudo aquilo que você conseguir estudar. Veja só. Então, troca de base 5 é outra estratégia que a gente pode usar para aceleração do raciocínio, pensamento lateral e abstração, porque a gente tem que estar pensando qual é o complemento. Esse exercício que Eudes está fazendo ajuda a acelerar o raciocínio, melhorar a concentração. Ele procurou essa atividade porque está se preparando para um concurso. Aí passava horas lendo e não conseguia fixar o conteúdo. Há 6 meses trabalhando a memória, Eudes já sente a diferença. Eu começo a fazer algumas questões de raciocínio lógico e vem rápido, coisa que passava 10, 5, até às vezes 15 minutos para resolver uma questão tão simples que hoje eu resolvo em questão de minutos. Esse tipo de atividade pode ajudar e muito os concurseiros. A explicação para isso está no desenvolvimento cerebral. Através do treino, ou seja, essa preparação, essas aulas que eles têm conosco, faz com que a estimulação cerebral, as ligações neurológicas deles sejam potencializadas. Mas nem todo mundo adere a um curso específico para a memória e, mesmo assim, precisa absorver o conteúdo da melhor maneira possível. Aí, cada um cria a sua própria técnica de acordo com a rotina de estudos. Iane está se preparando para o concurso do HU. Ela dedica horas do dia para estudar. Haja concentração para compreender tudo. Eu fiz um cronograma de estudo, onde nesse cronograma eu tento seguir a risca, mas vou adaptando de acordo com a minha realidade do dia também. E quem tem uma rotina intensa, como a Rayane, que trabalha e estuda, faz como para memorizar tudo? Eu vejo videoaulas, depois eu faço resumos, e gosto de usar muitas cores no resumo. Segundo essa professora, a técnica usada pelas alunas são importantes para quem quer se dar bem na prova. Ela lembra que o concurseiro tem que ter disciplina para aprender o conteúdo. Eu sempre digo que para você fixar o conteúdo, necessariamente você tem que estudar e saber como estudar. Muitas vezes as pessoas estudam, mas estudam de forma errada. Concentração, foco, aprendizado parecem ser as palavras de ordem para quem quer conquistar a tão sonhada aprovação em concurso. Essa questão de estudar errado é interessante, né, professor? Quais são os principais erros que os concurseiros cometem? Olha, eu sempre indico assim, quando você for estudar, você tem que procurar um excelente cursinho, um excelente material com excelentes professores.
E não ficar apenas estudando e ir para a sala de aula não é estudar. Ali você vai tirar dúvidas. E estudar realmente é você em casa, sozinho, com seus livros, aí isso é estudo. E resolver muitas questões. Não apenas assistir aula e ler. Se você não resolver questão, você não vai fixar o aprendizado. Por outro lado, tem essa questão de estudar o certo, quando a gente sempre fala de estudar de forma correta, refazer questões de bancas, porque eles sempre repetem. Com certeza. Contas, né? Você tem que focar na sua banca. Se sua banca, você pega a banca da UEPB, por exemplo, você tem que fazer o máximo possível de questões da banca, para conhecer o perfil da banca e conhecer mais ou menos quais matérias são prováveis de ser cobradas na prova. Falando em conhecer perfil, uma questão interessante que apareceu nessa reportagem. Estudantes, concurseiros que estão querendo uma vaga no HU. Esse edital está dando uma dor de cabeça danada, porque já foi adiado algumas vezes, né? Então começa esse ano com uma expectativa imensa. Será que sai, professor? Sai. A grande vantagem, quando é adiado, é você conseguir mais tempo para estudar. Você não pode se desmotivar pelo adiamento da prova. Pelo contrário, você tem que achar interessante que foi adiado, porque você consegue mais dias para se aprofundar mais ainda em relação a fazer as questões sobre a banca do HU. Professor, qual é o recado que o senhor deixa para os concurseiros nesse primeiro dia do ano, como forma de motivá-los, porque a gente sabe que esse universo dos concursos, eles têm muito disso, né? O desânimo, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, mas é aquela coisa, não é estudar para passar, é estudar até passar, seja quanto tempo isso necessite. É verdade. Você tem que entender que concurso público é um estilo de vida e uma mudança de vida. Não adianta, se você estudar um ano e parar, você perdeu um ano. Não adianta, você não aproveita para nada. Então você tem que focar em mudar sua vida, mudar o seu destino. Vá e faça a diferença na sua vida e na sua família. Não desista. Concurseiro que não passa em concurso público é concurseiro que deixa de estudar ou desistiu de estudar. Quem segue em frente, uma hora vai chegar seu momento. Concurso público é uma fila. Se você não sair da fila, uma hora o seu cargo tão sonhado vai chegar sim. Professor, quantos concursos você passou no ano passado? Eu passei em 2016 em 3 concursos. Graças a Deus. Tomara que possa a energia positiva aí possa atingir também nossos telespectadores. Obrigada, viu, professor? Muito obrigado. Parabéns pelas aprovações. Obrigado. Muito sucesso. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Um abraço.